é hora de descer da cerca. E aqui nós construímos uma para que eu pudesse sentar aqui e pregar, e eu espero que eu não caia dela. Então agora veja que temos o reino de Deus, e aqui nós temos o mundo. E cedo ou tarde você vai ter que decidir onde você vai ficar. Nós não podemos estar no reino no domingo e no mundo na segunda-feira. Nós temos que tomar uma decisão. Se vamos ser cristãos e agir como cristãos o tempo inteiro. Não apenas quando estivermos com nossos amigos cristãos. Isso eu chamo de se comprometer. E o mundo está cheio disso hoje em dia. Mas não há nada na palavra de Deus que nos encoraje ou aprove estas coisas. E se comprometer com o mundo significa ir um pouquinho abaixo do que você sabe que é certo. É como aquela mentira de só desta vez que Satanás usou com Jesus. Quando ele esteve no deserto aqueles 40 dias. Se vocês se curvarem e me adorar só desta vez, eu vou te dar tudo isso aqui. Nós estamos vivendo no pior dos tempos e no melhor dos tempos. As condições do nosso mundo de hoje são desesperadoras e não é só aqui nos Estados Unidos, está basicamente em todos os lugares. E há um enorme movimento em todos os lugares do diabo, do poço do inferno, para tirar Deus de todas as coisas, mas Deus não vai sair. Ele começou e ele estará por perto para terminar. Amém? Mas nós temos um trabalho a fazer e digo que é o melhor dos tempos, porque é o melhor dos tempos para o reino de Deus. Porque eu acredito que haverá uma das maiores colheitas de almas como nunca houve em qualquer outro momento da história. E você pode pensar que esse é um momento difícil para se viver, acho que dizemos isso às vezes, este é um momento difícil para se viver, mas na verdade é que isto é uma honra para nós sermos escolhidos por Deus para estarmos vivos nesta época da história na Terra. Eu disse que é uma honra sermos escolhidos por Deus. Mas provavelmente mais do que em qualquer outro momento da história, Deus depende de cada um de nós para tornar o seu nome famoso. O nosso Deus depende de nós para deixar as pessoas famintas e sedentas pelo modo como nós vivemos. Não apenas pelo modo como nós pregamos. Pregar é muito bom. Precisamos disso. Precisamos conversar uns com os outros. É bom falar com os perdidos. Mas falar sem caminhar é praticamente inútil. Isso é chamado de um cristianismo hipócrita. E não há nada que desgosta o perdido mais do que um cristão que é muito hipócrita mesmo. Amém? E eles não nos querem na cerca. Eles vão tentar se comprometer e te desrespeitam quando você o faz. Você ouviu o que eu disse? As mesmas pessoas que nos tentam fazer as concessões, elas nos desrespeitaram quando o fizemos. Na verdade, é quase como um teste. É como se o diabo nos testasse através delas. Eu realmente acredito. E levou muito tempo para construírem isso, mas eu realmente acredito que se você olhar para isso o dia todo, talvez você chegue à conclusão que, infelizmente, é assim que muitos cristãos estão vivendo hoje. E, honestamente, eles vivem mornos. Mas Jesus disse, eu prefiro que você seja quente ou frio. Mas o que quer que você seja, não seja morno. Nós gostamos de uma boa bebida fria, gostamos de uma bebida quente, mas não de bebida morna. Agora, eu vou ler essa escritura em apenas um minuto, mas sendo honesta com você, eu nunca tive realmente a coragem de estudar sobre o que vomitarei você da minha boca significa. Nem tampouco estou interessado em descobrir, eu só sei que eu vou ser muito quente. Então não estarei me arriscando. De qualquer maneira.
Agora, quantos sabem o que quero dizer sentado aqui nesta cerca quando eu digo que as pessoas ficam na cerca? E sabe, elas são talvez apenas salvas o suficiente para não ir para o inferno? Eu digo isso e é muito verdadeiro. Antes que eu fosse cheio do Espírito Santo em 76, apenas flutuando em meu barco religioso, eu amava Jesus, eu amava, mas eu não amava com todo o coração. Eu não pertencia inteiramente a Ele. Eu tinha o Espírito Santo, porque se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não tinha a mim. Ele me tinha no domingo de manhã por um tempo, mas ele não tinha tudo de mim. E eu sempre digo que eu tinha o suficiente de Jesus para ficar fora do inferno, mas não tinha o suficiente para dar em vitória. Vamos lá. E se você vive assim, eu sou a sua professora e não vai ser minha culpa se você ficar desse jeito. Porque eu vou fazer o meu melhor para compartilhar o que eu acredito que Deus coloca no meu coração, não necessariamente o que você quer ouvir o tempo todo, mas o que eu acredito que Deus coloca no meu coração. Porque nós estamos vivendo em tempos desesperadores e se você está em cima da cerca, eu vou fazer o meu melhor para levar você para o outro lado hoje, que é o reino de Deus. Amém? Agora, você diz, bem, achei que estávamos falando sobre a mente. Sim, estamos. E nós estamos levando Colossenses 3, 1 e 2 como nossa escritura fundamental nesta manhã. E ela diz, se vocês foram ressuscitados com Cristo, quantos de vocês nasceram de novo? Ok, então eu falo com você. Se vocês foram ressuscitados com Cristo para uma nova vida, assim compartilhando sua ressurreição dos mortos, procurem e busquem os tesouros ricos e eternos que estão acima, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e fixem as suas mentes e mantenham-nas fixas nas coisas que estão acima e não nas coisas que são da terra. E fixem as suas mentes e mantenham fixadas nas coisas que estão acima e não nas coisas que são da terra. Agora, isso não significa que nós vamos andar pensando no céu e nos anjos e como será quando morrermos e formos para o céu. Mas significa ter sua mente no que é mais importante na vida e fora de coisas que são triviais e inúteis. E sendo honesta, eu fiz muito disso também. Às vezes perdemos muito tempo pensando em nossos pequenos e tolos problemas, porque quanto mais pensamos em Deus, estamos decididos a aumentar o seu reino, mais Ele vai resolver os nossos problemas. Amém? Não há nada mais forte do que uma mente decidida. É realmente incrível para mim o poder. Você realmente é mais forte do que você pensa que é. E eu ainda não entendo essa mente, tudo o que ela é capaz de fazer, mas eu estou lhe dizendo, quando você toma uma decisão em sua mente. Agora, não estou dizendo que podemos fazer algo além de Deus ou pelo controle da nossa mente, mas tudo o que Deus quer que nós façamos, Ele nos dará a capacidade de fazê-lo. No entanto, nós temos que chegar ao lado dEle e concordar com Ele de todo o nosso coração, começando com a nossa mente. Eu defini a minha vontade de fazer a vontade de Deus. Deus nos deu livre-arbítrio. É um privilégio, mas também é uma tremenda responsabilidade. Amém? Eu posso fazer o que quiser, mas a Bíblia diz que você vai colher o que semear. Essa é uma lei espiritual, assim como a gravidade, se eu jogar isso no ar, vai descer, nós vamos colher o que semeamos. E assim eu acredito firmemente em definir a minha mente e mantê-la definida. E isso funciona em minha vida em muitas pequenas áreas, diferentes e práticas, mas vou contar a você a história de uma outra pessoa além de mim hoje, porque acho interessante. Um dos advogados do nosso ministério, sua esposa, não queria voar. Ela tinha medo de voar, ela não voava, ela não conseguia voar. Então, por anos, por causa de seus negócios, ele teve que viajar literalmente sozinho, sabe? E ela ficou em casa, fez um ótimo trabalho em criar seus filhos, e a única maneira deles fazerem uma viagem juntos era se fossem dirigindo. Então, eles não fizeram muitas viagens longas. E eu fiz para ela meu melhor discurso de como fazer as coisas com medo, e ela concordou comigo, sim, eu preciso fazer com medo, mas ela nunca conseguiu. E agora, de repente, eu ouvi algumas semanas que ela está voando por toda parte com o Tom, eles estão viajando o tempo todo, e eu fiquei, bem, o que aconteceu? Eles estão aqui neste fim de semana, eu perguntei a ela ontem, então o que aconteceu? Você está voando? Ela disse, eu apenas tomei uma decisão.
E eu achei engraçado também, ela disse, um dos meus amigos perguntou, você decidiu fazer isso com medo? Ela disse, não estou fazendo com medo, só estou fazendo. Eu realmente gostei disso, só estou fazendo. Eu não estou nem tentando fazer isso com medo, eu só estou fazendo. Eu te digo a verdade, quando as pessoas estavam procurando por um milagre de Jesus, eu acho que está em, eu acho que está em João capítulo 3 talvez, e eles queriam que ele transformasse água em vinho para o casamento. E a mãe de Jesus disse para as pessoas que estavam lá, façam tudo o que ele lhes disser para fazer. Se você quiser um milagre em sua vida, tudo o que ele te disser para fazer, faça. Agora, se você diz isso para você, você não será capaz de fazê-lo. Mas se ele diz isso a você, qualquer coisa que Deus diga a você, o poder vem com ele para executá-lo, se você estiver disposto a fixar a sua mente e a mantê-la fixada nas coisas que estão acima. Poderíamos nos poupar de tanta angústia se apenas definíssemos a mente. Dave ama seus esportes e ama especialmente jogar golfe. Eu disse a ele um dia, Dave, você já pensou? Eu disse, quão difícil seria para você? Como você está ficando mais velho, se você chegasse ao ponto onde não pudesse jogar golfe? Ele disse, eu já pensei nisso. E ele disse, eu tenho a minha mente definida, eu vou ficar bem. Bem, o que a maioria de nós pensa? Eu não sei o que fazer quando meus filhos se forem. Eu não sei o que, rapaz, eu estou ficando mais velho agora, eu acho que eu não vou ser capaz de fazer nada, eu tenho 70 anos, sabe Deus? Ai de mim, eu me ama, Deus, mil razões para lamentar e gemer sem parar. Amém? E assim ele poderia pensar o que eu vou fazer, sabe? Talvez ele tenha um pouco de sofrimento ou dor, ou o que eu vou fazer. Sabe, recentemente ele distendeu um músculo tentando jogar golfe assim por, eu não sei, alguns meses, sabe? Ele ia jogar golfe, isso atrapalhava seu jogo, sabe? Coisas diferentes acontecem. Ele está sempre, ele só diz, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Mas veja, ele já definiu a sua mente. Ele já definiu a sua mente que se as suas circunstâncias mudarem, ele não vai ser uma pessoa infeliz. Ele já decidiu desta forma e alguns de vocês precisam tomar uma decisão hoje sobre algumas coisas em sua vida e talvez até mesmo algumas coisas que você está pensando que podem vir em seu futuro e você já está começando a temer por todas estas coisas. Você precisa dizer agora, eu sou mais forte do que eu penso que eu sou e o que quer que venha no meu caminho eu posso fazer o que eu preciso fazer através de Cristo, que é a minha força. Quer saber? Nós pensamos demais. E algo em particular sobre o qual eu quero que tomemos uma decisão aqui hoje, eu já defini a minha mente sobre isso. Eu tive algumas reuniões comigo mesma no último ano. Algo que eu acho que todos nós precisamos fazer, sabe? Tire o tempo para ter uma reunião com você mesmo. Marque uma reunião e diga a si mesmo, vamos conversar. Eu pensei sobre o que está acontecendo no mundo de hoje e um monte de coisas que estão sendo assim vagamente ameaçadas. Sabe, pode vir um tempo onde leis serão feitas sobre o que nós podemos ou não pregar. Nós não sabemos ao certo o que vai acontecer, mas eu acho que nós temos que definir nossas mentes antes do tempo. Que estamos aqui para servir a Deus, não ao homem. E você sabe, eu vou dizer algumas coisas hoje que você vai entender rápido. Mas eu lhe digo, o governo não nos diz no que acreditar e no que não acreditar. Deus é que diz. Amém? E é melhor cada um de nós definir a nossa mente quanto a isso. O governo não é Deus. Deus é Deus. E não me importa se é esta nação, ou se é a África, ou se é a Índia, ou a Europa, onde quer que seja, Deus é Deus. Os governos de nenhuma dessas nações é Deus, e não podemos nos curvar a eles, e não podemos adorá-los, e não podemos olhar para eles para resolver os nossos problemas. E sabe, nem sequer consigo imaginar o quanto isso magoa a Deus, que nos deu todas as coisas, quando procuramos nestas outras instituições para cuidar de nós e resolver nossos problemas. E assim eu já decidi na minha mente o que eu vou fazer. E eu espero que você decida hoje também. O que acontece se você tem um emprego e
O chefe quer que você minta por ele regularmente. Bem, eu não posso perder o meu emprego. Sim, eu estou achando que vai ficar meio quieto aqui hoje. Bem, se a minha mulher ligar, diga a ela que eu não estou aqui, que eu estou fora. É uma mentira e a Bíblia está dizendo: não mentirás. Vai ser divertido, não é? E se o seu chefe quiser que você roube alguma coisa? A Bíblia diz: não roubarás. Nem sabe, é melhor você estar disposto a perder o seu emprego em vez de pecar contra a sua própria consciência. Isso é que é se comprometer quando pecamos contra a nossa própria consciência. Você já me ouviu contar essa história, mas eu vou contar na versão rápida. Eu tive um trabalho há muitos e muitos anos atrás, isso foi, acho, no início dos anos 70, e mesmo que naquela época eu fosse apenas o que eu chamaria de cristã religiosa, eu tinha certo medo de Deus, eu não queria ofendê-lo, e eu tinha um emprego, e meu chefe, eu era contadora, e o meu chefe queria que eu zerasse o saldo de crédito para que eles não percebessem que eles devíamos dinheiro, pois eles haviam pago a mais. Na verdade, nós realmente devíamos estar enviando o cheque de volta. Ele não queria que soubessem do saldo de crédito, porque ele não queria dar o cheque. E assim, todo final do mês, quando eu preparava as declarações, ele as olhava antes que fossem enviadas, e ele começou a fazer correções nesses saldos de crédito, e ele queria que os debitasse para que os saldos fossem zerados, então ele enviava uma declaração falsa. Bem, eu sabia que eu estava ajudando a roubar dinheiro. E sabe, eu tive todo tipo de conversa comigo mesma que alguém poderia ter nesse dia, tentando encontrar uma maneira de poder fazê-lo e não ofender a Deus. Alguém sabe do que eu estou falando? Eu precisava do emprego, era um bom emprego, David e eu só tínhamos um carro e este trabalho, estávamos trabalhando na mesma área. Então eu poderia pensar em todas as razões pelas quais eu tinha que ter esse trabalho. Eu tinha acabado de fazer uma dívida de $1.200 com o dentista. Isto era muito mais dinheiro na época do que é agora, e eles estavam no meio do trabalho, e eu tinha que terminá-lo, e eu não teria o dinheiro para terminá-lo se eu saísse desse trabalho. Eu não dormi naquela noite, eu rolei, e eu me virei, e finalmente cheguei a uma decisão que mesmo se eu perdesse o meu emprego, eu não poderia ajudá-lo a roubar aquele dinheiro. Agora você pode pensar o que quiser, eu acho que realmente aquilo foi um teste para mim. E se eu não tivesse passado, eu não poderia estar aqui hoje. É exatamente o que eu penso. Então, deixa-me lhe dizer algo. Você não tem ideia de quantas coisas grandes Deus tem reservado para você, e algumas das coisas para as quais você se curva agora podem mantê-lo longe da plenitude do seu destino. E assim, então, nós precisamos sempre ir com Deus e nunca com a carne. A mente da carne é apenas razão e sentido sem o Espírito Santo. Bem, nós podemos raciocinar tantas coisas. Eu poderia raciocinar isso. David e eu trabalhamos aqui, não temos outro carro, eu não posso dar à luz perder esse emprego. Mas sabe, é inútil tentar negociar com Deus sobre ser honesto. Porque Ele simplesmente é honesto. E assim eu finalmente tomei essa decisão. E sabe, quando você está lutando com Deus e você toma a decisão de fazer o que é certo, a paz volta, não é mesmo? Eu sei que com isso, tantas pessoas neste lugar, este programa está sendo transmitido ao vivo na TV, então está realmente passando em todo o mundo. Eu sei que há pessoas que estão lutando agora com problemas, e então você está em seu raciocínio da mente, pensando, porque seria tão bom fazê-lo. Bem, todo mundo faz isso, mas para Deus não importa todo mundo. Ele está falando com você. E se você é a única pessoa que vai se levantar e brilhar por Cristo na terra hoje, então eu estou desafiando você hoje a brilhar. Amém? E eles têm uma pequena coisinha que estão querendo que você faça, #brilhando. E não só enquanto eu estou pregando, mas hoje, quando eu terminar, se você tomou a decisão, não só enquanto eu estiver pregando, se você tiver decidido que vai brilhar mais e mais do que nunca para Jesus, então você vai #brilhar e deixar o mundo saber, esta é a minha posição. Eu não vou me comprometer, eu não vou ser um crente morno, eu estou descendo da cerca e eu vou brilhar. Porque somos a luz do mundo. Amém? Então eu fui até o meu chefe judeu, na manhã seguinte, fui trabalhar muito cedo, e então eu disse, sabe,
eu sou cristã. Não que eu quisesse impressioná-lo, mas eu disse, eu sou cristã. E eu tremia tanto, eu estava tão assustada. Eu disse, eu sou cristã e eu não posso zerar este saldo, porque eu sinto que eu estaria ajudando você a roubar. Eu disse, eu sei que não cremos da mesma maneira, mas eu disse, iria contra a minha consciência se eu fizesse isso. Eu disse, eu não quero perder o meu emprego, mas eu não posso fazer isso. Bem, ele resmungou, estalou e disse, saia e volte a trabalhar. Eu fiquei esperando o dia todo ser demitida. Pensei, a qualquer momento ele vai me demitir. Era quase hora de sair do trabalho, ele saiu e ele colocou um relatório na minha mesa e disse, envia a eles o cheque. Agora, ouça, durante os próximos anos, eu continuei a ser promovida, e eu realmente não tinha as qualidades ou estudo adequado para fazer o trabalho para o qual eu tinha sido promovida. Eu acabei sendo a segunda responsável. Ninguém tinha mais poder em toda a empresa do que eu, exceto ele. Agora então eu volto ao fato de que, embora ele não concordasse com o meu cristianismo, ele respeitava a mim porque eu defendi o que era certo. Agora, mas o outro lado é que também conhecemos pessoas que elas tomaram uma posição. Eu estou chamando as pessoas hoje para tomar uma posição. Eu não sei o que isso vai significar para você, mas se não significa nada hoje, vai significar algo para você no futuro. Porque com certeza virá o tempo em que nós vamos ter que tomar decisões. Nós vamos ter que tomar decisões para sair de relacionamentos. Nós vamos ter que tomar decisões para encontrar novos amigos. Nós vamos ter que tomar decisões para nos comportar de uma maneira diferente do que fazemos agora. E talvez não irmos a alguns lugares que nós vamos. Nós vamos ter que tomar decisões de que nós vamos ficar fortes. Não seja desagradavelmente religioso, mas tome uma posição pelo que você acredita e então fique forte. Amém? E quer saber, você quer fazer isso? Você quer fazer isso? Essa não vai ser uma mensagem desanimadora para você. Cada um de vocês, você quer fazer isso? Mas às vezes nós só precisamos de alguém para nos empurrar da cerca um pouco e dizer, sabe o quê? Faça isso em seu canto do mundo, mesmo se você tiver que fazer isso sozinho. E se eu tiver que fazer sozinho, eu vou fazer em meu canto no mundo. E você talvez tenha que fazer isso em sua família e acha que está sozinho. Mas realmente estamos por todo lado, estamos todos juntos. E somos uma grande família. Amém? Eu vou te dizer uma coisa, eu fico envergonhada por Deus. A maneira como as pessoas falam e as coisas que dizem sobre Ele... A linguagem que as pessoas usam hoje, essa grosseria. E às vezes eu sinto que eu preciso proteger Deus. O que eu sei é claro que é tolo, mas eu acho que Ele quer que todos possamos ter esta atitude de que nós precisamos proteger a reputação de Deus. A reputação do cristianismo no mundo não está boa hoje em dia. Isso reflete no Senhor. Então está na hora de descermos da cerca. É hora de nós tomarmos a decisão de ficarmos de pé e brilhar de verdade. Você tem que tomar uma decisão. É hora de descer da cerca. E aqui nós construímos uma para que eu pudesse sentar aqui e pregar, e eu espero que eu não caia dela. Então agora veja que temos o reino de Deus, e aqui nós temos o mundo. E cedo ou tarde você vai ter que decidir onde você vai ficar. Nós não podemos estar no reino no domingo e no mundo na segunda-feira. Nós temos que tomar uma decisão. Se vamos ser cristãos e agir como cristãos o tempo inteiro. Não apenas quando estivermos com nossos amigos cristãos. E isso eu chamo de se comprometer. E o mundo está cheio disso hoje em dia. Mas não há nada na palavra de Deus que nos encoraje ou aprove estas coisas. E se comprometer com o mundo significa ir um pouquinho abaixo do que você sabe que é certo.
É como aquela mentira de só desta vez que Satanás usou com Jesus. Quando ele esteve no deserto aqueles 40 dias. Se vocês se culparem e me adorar só desta vez, eu vou te dar tudo isso aqui. Nós estamos vivendo no pior dos tempos e no melhor dos tempos. As condições do nosso mundo de hoje são desesperadoras e não é só aqui nos Estados Unidos, está basicamente em todos os lugares. E há um enorme movimento em todos os lugares do diabo, do poço do inferno, para tirar Deus de todas as coisas, mas Deus não vai sair. Ele começou e ele estará por perto para terminar. Amém? Mas nós temos um trabalho a fazer e digo que é o melhor dos tempos, porque é o melhor dos tempos para o reino de Deus. Porque eu acredito que haverá uma das maiores colheitas de almas como nunca houve em qualquer outro momento da história. E você pode pensar que esse é um momento difícil para se viver, acho que dizemos isso às vezes, este é um momento difícil para se viver, mas na verdade é que isto é uma honra para nós sermos escolhidos por Deus para estarmos vivos nesta época da história na Terra. Eu disse que é uma honra sermos escolhidos por Deus. Mas provavelmente mais do que em qualquer outro momento da história, Deus depende de cada um de nós para tornar o seu nome famoso. O nosso Deus depende de nós para deixar as pessoas famintas e sedentas pelo modo como nós vivemos. Não apenas pelo modo como nós pregamos. Pregar é muito bom. Precisamos disso. Precisamos conversar uns com os outros. É bom falar com os perdidos. Mas falar sem caminhar é praticamente inútil. Isso é chamado de um cristianismo hipócrita. E não há nada que desgosta o perdido mais do que um cristão que é muito hipócrita mesmo. Amém? E eles não nos querem na cerca. Eles vão tentar se comprometer e te desrespeitam quando você o faz. Você ouviu o que eu disse? As mesmas pessoas que nos tentam fazer as concessões, elas nos desrespeitaram quando o fizemos. Na verdade, é quase como um teste. É como se o diabo nos testasse através delas. Eu realmente acredito. E levou muito tempo para construírem isso, mas eu realmente acredito que se você olhar para isso o dia todo, talvez você chegue à conclusão que, infelizmente, é assim que muitos cristãos estão vivendo hoje. E, honestamente, eles vivem mornos. Mas Jesus disse, eu prefiro que você seja quente ou frio. Mas o que quer que você seja, não seja morno. Nós gostamos de uma boa bebida fria, gostamos de uma bebida quente, mas não de bebida morna. Agora, eu vou ler essa escritura em apenas um minuto, mas sendo honesta com você, eu nunca tive realmente a coragem de estudar sobre o que vomitarei você da minha boca significa. Nem tampouco estou interessado em descobrir, eu só sei que eu vou ser muito quente. Então não estarei me arriscando. De qualquer maneira. Agora, quantos sabem o que quero dizer sentado aqui nesta cerca quando eu digo que as pessoas ficam na cerca? E sabe, elas são talvez apenas salvas o suficiente para não ir para o inferno? Eu digo isso e é muito verdadeiro. Antes que eu fosse cheia do Espírito Santo em 76, apenas flutuando em meu barco religioso, eu amava Jesus. Eu amava. Mas eu não amava com todo o coração. Eu não pertencia inteiramente a ele. Eu tinha o Espírito Santo, porque se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não tinha a mim. Ele me tinha no domingo de manhã por um tempo. Mas ele não tinha tudo de mim. E eu sempre digo que eu tinha o suficiente de Jesus para ficar fora do inferno, mas não tinha o suficiente para andar em vitória. Vamos lá. E se você vive assim, eu sou a sua professora e não vai ser minha culpa se você ficar desse jeito. Porque eu vou fazer o meu melhor para compartilhar o que eu acredito que Deus coloca no meu coração. Não necessariamente o que você quer ouvir o tempo todo, mas o que eu acredito que Deus coloca no meu coração.
porque nós estamos vivendo em tempos desesperadores e se você está em cima da cerca, eu vou fazer o meu melhor para levar você para o outro lado hoje, que é o reino de Deus. Amém? Agora, você diz, bem, achei que estávamos falando sobre a mente. Sim, estamos. E nós estamos levando Colossenses 3, 1 e 2 como nossa escritura fundamental nesta manhã. E ela diz, se vocês foram ressuscitados com Cristo, quantos de vocês nasceram de novo? Ok, então eu falo com você. Se vocês foram ressuscitados com Cristo para uma nova vida, assim compartilhando sua ressurreição dos mortos, procurem e busquem os tesouros ricos e eternos que estão acima, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e fixem as suas mentes e mantenham-nas fixas nas coisas que estão acima e não nas coisas que são da terra. E fixem as suas mentes e mantenham fixadas nas coisas que estão acima e não nas coisas que são da terra. Agora, isso não significa que nós vamos andar pensando no céu e nos anjos e como será quando morrermos e formos para o céu. Mas significa ter sua mente no que é mais importante na vida e fora de coisas que são triviais e inúteis. E sendo honesta, eu fiz muito disso também. Às vezes perdemos muito tempo pensando em nossos pequenos e tolos problemas, porque quanto mais pensamos em Deus, estamos decididos a aumentar o seu reino, mas Ele vai resolver os nossos problemas. Amém? Não há nada mais forte do que uma mente decidida. É realmente incrível para mim o poder. Você realmente é mais forte do que você pensa que é. E eu ainda não entendo essa mente, tudo o que ela é capaz de fazer, mas eu estou lhe dizendo, quando você toma uma decisão em sua mente. Agora, não estou dizendo que podemos fazer algo além de Deus ou pelo controle da nossa mente, mas tudo o que Deus quer que nós façamos, Ele nos dará a capacidade de fazê-lo. No entanto, nós temos que chegar ao lado dEle e concordar com Ele de todo o nosso coração, começando com a nossa mente. Eu defini a minha vontade de fazer a vontade de Deus. Deus nos deu livre-arbítrio. É um privilégio, mas também é uma tremenda responsabilidade. Amém? Eu posso fazer o que quiser, mas a Bíblia diz que você vai colher o que semear. Essa é uma lei espiritual, assim como a gravidade, se eu jogar isso no ar, vai descer, nós vamos colher o que semeamos. E assim, eu acredito firmemente em definir a minha mente e mantê-la definida. E isso funciona em minha vida em muitas pequenas áreas, diferentes e práticas, mas vou contar a você a história de uma outra pessoa além de mim hoje, porque acho interessante. Um dos advogados do nosso ministério, sua esposa, não queria voar. Ela tinha medo de voar. Ela não voava, ela não conseguia voar. Então, por anos, por causa de seus negócios, ele teve que viajar literalmente sozinho, sabe? E ela ficou em casa, fez um ótimo trabalho em criar seus filhos, e a única maneira deles fazerem uma viagem juntos era se fossem dirigindo. Então, eles não fizeram muitas viagens longas. E eu fiz para ela meu melhor discurso de como fazer as coisas com medo. E ela concordou comigo, sim, eu preciso fazer com medo, mas ela nunca conseguiu. E agora, de repente, eu ouvi algumas semanas que ela está voando por toda parte com o Tom, eles estão viajando o tempo todo, e eu fiquei, bem, o que aconteceu? Eles estão aqui neste fim de semana, eu perguntei a ela ontem, então o que aconteceu? Você está voando? Ela disse, eu apenas tomei uma decisão. E eu achei engraçado também, ela disse, um dos meus amigos perguntou, você decidiu fazer isso com medo? Ela disse, não estou fazendo com medo, só estou fazendo. Eu realmente gostei disso, só estou fazendo. Eu não estou nem tentando fazer isso com medo, eu só estou fazendo. Eu te digo a verdade, quando as pessoas estavam procurando por um milagre de Jesus, eu acho que está em João capítulo 3 talvez, e eles queriam que ele transformasse água em vinho para o casamento. E a mãe de Jesus disse para as pessoas que estavam lá, façam tudo o que ele lhes disser para fazer. Se você quiser um milagre em sua vida, tudo o que ele te disser para fazer, faça. Agora, se você diz isso para você, você não será capaz de fazê-lo. Mas se ele diz isso a você, qualquer coisa que Deus diga a você, o poder vem com ele para executá-lo, se você estiver disposto a fixar a sua mente e a mantê-la fixada nas coisas que estão acima. Poderíamos nos poupar de tanta angústia se apenas definíssemos a mente.
Dave ama seus esportes e ama especialmente jogar golfe. Eu disse a ele um dia: Dave, você já pensou? Eu disse: quão difícil seria para você? Como você está ficando mais velho, se você chegasse ao ponto onde não pudesse jogar golfe? Ele disse: eu já pensei nisso. E ele disse: eu tenho a minha mente definida, vou ficar bem. Bem, o que a maioria de nós pensa? Eu não sei o que fazer quando meus filhos se forem. Eu não sei o que, rapaz, eu estou ficando mais velho agora, eu acho que eu não vou ser capaz de fazer nada, eu tenho 70 anos, sabe Deus? Ai de mim, eu me amo, Deus, mil razões para lamentar e gemer sem parar. Amém? E assim ele poderia pensar: o que eu vou fazer, sabe? Talvez ele tenha um pouco de sofrimento ou dor, ou o que eu vou fazer? Sabe, recentemente ele distendeu um músculo tentando jogar golfe assim por, eu não sei, alguns meses, sabe? Ele ia jogar golfe, isso atrapalhava seu jogo, e sabe? Coisas diferentes acontecem. E ele está sempre, ele só diz: vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Mas veja, ele já definiu a sua mente. Ele já definiu a sua mente que, se as suas circunstâncias mudarem, ele não vai ser uma pessoa infeliz. Ele já decidiu desta forma, e alguns de vocês precisam tomar uma decisão hoje sobre algumas coisas em sua vida, e talvez até mesmo algumas coisas que você está pensando que podem vir em seu futuro, e você já está começando a temer por todas estas coisas. Você precisa dizer agora: eu sou mais forte do que eu penso que eu sou, e o que quer que venha no meu caminho, eu posso fazer o que eu preciso fazer através de Cristo, que é a minha força. Quer saber? Nós pensamos demais. E há algo em particular sobre o qual eu quero que tomemos uma decisão aqui hoje. Eu já defini a minha mente sobre isso. Eu tive algumas reuniões comigo mesmo no último ano. Algo que eu acho que todos nós precisamos fazer, sabe? Tire o tempo para ter uma reunião com você mesmo. Marque uma reunião e diga a si mesmo: vamos conversar. Eu pensei sobre o que está acontecendo no mundo de hoje e um monte de coisas que estão sendo assim vagamente ameaçadas. Sabe, pode vir um tempo onde leis serão feitas sobre o que nós podemos ou não pregar. Nós não sabemos ao certo o que vai acontecer, mas eu acho que nós temos que definir nossas mentes antes do tempo. Que estamos aqui para servir a Deus, não ao homem. E você sabe, eu vou dizer algumas coisas hoje que você vai entender rápido. Mas eu lhe digo, o governo não nos diz no que acreditar e no que não acreditar. Deus é que diz. Amém? E é melhor cada um de nós definir a nossa mente quanto a isso. O governo não é Deus. Deus é Deus. E não me importa se é esta nação, ou se é a África, ou se é a Índia, ou a Europa, onde quer que seja, Deus é Deus. Os governos de nenhuma destas nações é Deus, e não podemos nos curvar a eles, e não podemos adorá-los, e não podemos olhar para eles para resolver os nossos problemas. E sabe, nem sequer consigo imaginar o quanto isso magoa a Deus, que nos deu todas as coisas, quando procuramos nestas outras instituições para cuidar de nós e resolver nossos problemas. E assim eu já decidi na minha mente o que eu vou fazer. E eu espero que você decida hoje também. O que acontece se você tem um emprego e o chefe quer que você minta por ele regularmente? Bem, eu não posso perder o meu emprego. Sim, eu estou achando que vai ficar meio quieto aqui hoje. Bem, se a minha mulher ligar, diga a ela que eu não estou aqui, que eu estou fora. É uma mentira, e a Bíblia está dizendo: não mentirás. Vai ser divertido, não é? E se o seu chefe quiser que você roube alguma coisa? A Bíblia diz: não roubarás. Nem sabe, é melhor você estar disposto a perder o seu emprego em vez de pecar contra a sua própria consciência. Isso é que é se comprometer quando pecamos contra a nossa própria consciência. Você já me ouviu contar essa história, mas eu vou contar na versão rápida. Eu tive um trabalho há muitos e muitos anos atrás, isso foi, acho, no início dos anos 70, e
Mesmo que naquela época eu fosse apenas o que eu chamaria de cristã religiosa, eu tinha certo medo de Deus, eu não queria ofendê-lo, e eu tinha um emprego, e meu chefe, eu era contadora, e o meu chefe queria que eu zerasse o saldo de crédito para que eles não percebessem que eles devíamos dinheiro, pois eles haviam pago a mais. Na verdade, nós realmente devíamos estar enviando o cheque de volta. Ele não queria que soubessem do saldo de crédito, porque ele não queria dar o cheque. E assim, todo final do mês, quando eu preparava as declarações, ele as olhava antes que fossem enviadas, e ele começou a fazer correções nesses saldos de crédito, e ele queria que eu os debitasse para que os saldos fossem zerados, então ele enviava uma declaração falsa. Bem, eu sabia que eu estava ajudando a roubar dinheiro. E sabe, eu tive todo tipo de conversa comigo mesma que alguém poderia ter nesse dia, tentando encontrar uma maneira de poder fazê-lo e não ofender a Deus. Alguém sabe do que eu estou falando? Eu precisava do emprego, era um bom emprego, David e eu só tínhamos um carro e este trabalho, estávamos trabalhando na mesma área. Então eu poderia pensar em todas as razões pelas quais eu tinha que ter esse trabalho. Eu tinha acabado de fazer uma dívida de $1.200 com o dentista. Isto era muito mais dinheiro na época do que é agora, e eles estavam no meio do trabalho, e eu tinha que terminá-lo, e eu não teria o dinheiro para terminá-lo se eu saísse desse trabalho. Eu não dormi naquela noite, eu rolei, e eu me virei, e finalmente cheguei a uma decisão que mesmo se eu perdesse o meu emprego, eu não poderia ajudá-lo a roubar aquele dinheiro. Agora você pode pensar o que quiser, eu acho que realmente aquilo foi um teste para mim. E se eu não tivesse passado, eu não poderia estar aqui hoje. É exatamente o que eu penso. Então, deixa-me dizer algo. Você não tem ideia de quantas coisas grandes Deus tem reservado para você, e algumas das coisas para as quais você se curva agora podem mantê-lo longe da plenitude do seu destino. E assim, então, nós precisamos sempre ir com Deus e nunca com a carne. A mente da carne é apenas razão e sentido sem o Espírito Santo. Bem, nós podemos raciocinar tantas coisas. Eu poderia raciocinar isso. David e eu trabalhamos aqui, não temos outro carro, eu não posso me dar a luz de perder esse emprego. Mas sabe, é inútil tentar negociar com Deus sobre ser honesto. Porque Ele simplesmente é honesto. E assim eu finalmente tomei essa decisão. E sabe, quando você está lutando com Deus e você toma a decisão de fazer o que é certo, a paz volta, não é mesmo? Eu sei que com isso, tantas pessoas neste lugar, este programa está sendo transmitido ao vivo na TV, então está realmente passando em todo o mundo. Eu sei que há pessoas que estão lutando agora com problemas, e então você está em seu raciocínio da mente, pensando, porque seria tão bom fazê-lo. Bem, todo mundo faz isso, mas para Deus não importa todo mundo. Ele está falando com você. E se você é a única pessoa que vai se levantar e brilhar por Cristo na terra hoje, então eu estou desafiando você hoje a brilhar. Amém? E eles têm uma pequena coisinha que estão querendo que você faça, #brilhando. E não só enquanto eu estou pregando, mas hoje, quando eu terminar, se você tomou a decisão, não só enquanto eu estiver pregando, se você tiver decidido que vai brilhar mais e mais do que nunca para Jesus, então você vai #brilhar e deixar o mundo saber, esta é a minha posição. Eu não vou me comprometer, eu não vou ser um crente morno, eu estou descendo da cerca e eu vou brilhar. Porque somos a luz do mundo. Amém? Então eu fui até o meu chefe judeu, na manhã seguinte, fui trabalhar muito cedo, e então eu disse, sabe, eu sou cristã. Não que eu quisesse impressioná-lo, mas eu disse, eu sou cristã, e eu tremia tanto, eu estava tão assustada. Eu disse, eu sou cristã e eu não posso zerar este saldo, porque eu sinto que eu estaria ajudando você a roubar. Eu disse, eu sei que não cremos da mesma maneira, mas eu disse, iria contra a minha consciência se eu fizesse isso. Eu disse, eu não quero perder o meu emprego, mas eu não posso fazer isso. Bem, ele resmungou, estalou e disse, saia e volte a trabalhar. Eu fiquei esperando o dia todo ser demitida. Pensei, a qualquer momento ele vai me demitir. Era quase hora de sair do trabalho, ele saiu, ele colocou um relatório na minha mesa e disse, envia a eles o cheque. Agora, ouça, durante os próximos anos, eu continuei a ser promovida,
Eu realmente não tinha as qualidades ou estudo adequado para fazer o trabalho para o qual eu tinha sido promovido. Eu acabei sendo a segunda responsável. Ninguém tinha mais poder em toda a empresa do que eu, exceto ele. Agora então eu volto ao fato de que, embora ele não concordasse com o meu cristianismo, ele respeitava a mim porque eu defendi o que era certo. Agora, mas o outro lado é que também conhecemos pessoas que elas tomaram uma posição. Eu estou chamando as pessoas hoje para tomar uma posição. Eu não sei o que isso vai significar para você, mas se não significa nada hoje, vai significar algo para você no futuro. Porque com certeza virá o tempo em que nós vamos ter que tomar decisões. Nós vamos ter que tomar decisões para sair de relacionamentos. Nós vamos ter que tomar decisões para encontrar novos amigos. Nós vamos ter que tomar decisões para nos comportar de uma maneira diferente do que fazemos agora. E talvez não irmos a alguns lugares que nós vamos. Nós vamos ter que tomar decisões de que nós vamos ficar fortes. Não seja desagradavelmente religioso, mas tome uma posição pelo que você acredita e então fique forte. Amém? E quer saber, você quer fazer isso? Você quer fazer isso? Essa não vai ser uma mensagem desanimadora para você. Cada um de vocês, você quer fazer isso? Mas às vezes nós só precisamos de alguém para nos empurrar da cerca um pouco e dizer, sabe o quê? Faça isso em seu canto do mundo, mesmo se você tiver que fazer isso sozinho. E se eu tiver que fazer sozinho, eu vou fazer em meu canto no mundo. E você talvez tenha que fazer isso em sua família e acha que está sozinho. Mas realmente estamos por todo lado, estamos todos juntos. E somos uma grande família. Amém? Eu vou te dizer uma coisa, eu fico envergonhada por Deus. A maneira como as pessoas falam e as coisas que dizem sobre Ele... A linguagem que as pessoas usam hoje, essa grosseria. E às vezes eu sinto que eu preciso proteger Deus. O que eu sei é claro que é tolo, mas eu acho que Ele quer que todos possamos ter esta atitude de que nós precisamos proteger a reputação de Deus, a sua, sabe? A reputação do cristianismo no mundo não está boa hoje em dia. Isso reflete no Senhor. Então está na hora de descermos da cerca. É hora de nós tomarmos a decisão de ficarmos de pé e brilhar de verdade. Você tem que tomar uma decisão. Por todo lado estamos todos juntos. E somos uma grande família.
Amém? Eu vou te dizer uma coisa, eu fico envergonhada por Deus. A maneira como as pessoas falam e as coisas que dizem sobre Ele, a linguagem que as pessoas usam hoje, essa grosseria. E às vezes eu sinto que eu preciso proteger Deus. O que eu sei é claro que é tolo, mas eu acho que Ele quer que todos possamos ter esta atitude de que nós precisamos proteger a reputação de Deus, a sua, sabe? A reputação do cristianismo no mundo não está boa hoje em dia. Isso reflete no Senhor. Então está na hora de descermos da cerca, é hora de nós tomarmos a decisão de ficarmos de pé e brilhar de verdade. Você tem que tomar uma decisão.